E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à segunda aula do canal, que a gente vai falar um pouco sobre operadores lógicos e relacionais. Vai ser uma aula bem curta, mas vai ser uma aula que a gente precisa estar com todos os conteúdos na ponta da língua para a próxima aula a gente entender melhor, que a gente vai entrar no conceito de lógica condicional. Bom, para começar aqui, quando a gente está falando de operações relacionais, a gente está querendo estabelecer relações no geral entre variáveis. E elas podem ser inteiras, podem ser do tipo float, podem ser do tipo string, na infinidade do universo que a gente explicou da aula passada. Enfim, aqui na sintaxe do Python, quando a gente quer definir números maiores, menores, iguais, diferentes, vai ficar da seguinte forma. Quando eu quero estabelecer que um número é maior que o outro, eu estabeleço dessa forma um número, né? Eu digo uma variável. Quando eu quero estabelecer que uma variável é menor que outra, eu uso dessa forma. Se uma variável é igual a outra, eu uso o sinal de dois iguais. Se eu quero dizer que uma variável é diferente da outra, eu uso exclamação igual. Se eu quero dizer que uma variável é maior ou igual a outra, eu utilizo isso. E por fim, se eu quero dizer que uma variável é menor ou igual a outra, eu utilizo essa sintaxe. Então a gente fica tendo isso. Então, se a gente for estabelecer esse tipo de relação, a gente vai obter dois tipos de resposta. Se uma resposta é verdadeira ou se uma resposta é falsa, que são basicamente os booleanos que a gente viu na aula passada. Então, se a gente for estabelecer aqui que, não sei, 3 é maior que 2, a gente vai obter que essa resposta é verdadeira. Então, se eu rodar aqui meu código, a gente obtém a resposta verdadeira. Se eu disser que 3 é igual a 2, a gente já muda a nossa resposta, né? A gente vai ter uma resposta falsa. Vocês podem ver aqui no terminal. E, bom, é basicamente isso. Isso também funciona com strings, com outros tipos de variáveis. Então, se eu colocar aqui uma string hello world e repetir essa string aqui, ela vai me entregar uma resposta verdadeira também. Então, a gente pode ir brincando disso e vocês vão obtendo várias respostas de verdadeiro ou falso, dependendo da operação que você fizer. É simples, mas é essencial você entender para a próxima aula. Então, foquem aí e tentem colocar isso na ponta da língua. Bom, agora falando um pouco sobre operadores lógicos, a gente está querendo dizer respeito a 3 condições na tabela verdade, que eu vou deixar exposta aí para vocês ficarem bem fácil o acesso. E a gente está falando basicamente das tabelas verdades do AND, a tabela verdade OR e a tabela verdade NOT. Enfim, tem outros tipos de tabela verdade, mas o que vai importar na maioria dos casos vão ser essas. E a gente pode manipular através delas, fazendo outras. Enfim, quando eu quero estabelecer uma operação lógica, então suponhamos que eu tenho 4 tipos de variáveis. Uma variável que ela vai me entregar a resposta entre uma relação entre dois números. Então, se 3 é igual a 2, vocês concordam que A eu vou obter uma resposta booleana do tipo false. E uma variável B em que a operação lógica vai ser 1 maior que 0, que a gente vai obter um valor verdadeiro, certo? Quando a gente vai analisar a tabela verdade do AND, a gente consegue entender que uma condição só vai ser verdadeira se os dois elementos forem verdadeiros. Então, se eu colocar aqui A, estabelecer uma operação lógica, e B, a gente vai obter uma resposta falsa aqui, porque o nosso operador aqui diz que 3 é igual a 2, que é falso, mas que 1 é maior que 0, que é uma operação verdadeira. Então, se eu tenho uma operação falsa com uma verdadeira na tabela verdade do AND, a gente obtém uma resposta falsa. Mas se aqui
a nossa resposta fosse diferente, certo? Então a gente tem duas operações verdadeiras, então a gente tem que A e B é verdadeiro, certo? Agora para a tabela verdade do OR, então a gente quer dizer ou um ou outro é verdadeiro. Então basta um deles ser verdadeiro que tudo é verdadeiro, certo? Então se aqui antes na tabela verdade do AND isso aqui nos dava uma resposta falsa, quando a gente coloca os valores da tabela verdade OR, a gente obtém o valor verdadeiro, porque apenas um deles, no mínimo um deles é verdadeiro, certo? Então já é o suficiente para a gente. E basicamente o que a gente tem que saber sobre o operador lógico NOT é que ele vai inverter o resultado da nossa resposta. Então se a gente colocar aqui NOT A ou B, ele vai falar o que antes era verdadeiro, agora vai ser falso. Enfim, você pode ir brincando com isso diversas vezes. Então aqui, por exemplo, se eu falei que 1 é maior que 0, ele vai entregar uma resposta para a gente verdadeira. Mas se eu falar NOT 1 maior que 0 e a gente fizer a tabela verdade A ou B, vocês concordam que aqui a gente vai ter um valor falso e aqui outro valor falso. Então, se a gente for rodar no terminal, a gente vai ter um valor falso, porque nenhuma delas é verdadeira. E bom, é basicamente isso que vocês têm que entender. Vocês vão brincando aí com os tipos de variáveis que vocês têm, tentando entender melhor esses conceitos, porque vai ser muito importante para a aula de lógica condicional que a gente vai ter. E, enfim, continuem aí no canal, acompanhando as aulas, e qualquer dúvida pode me chamar no Gmail ou um canal no Discord que eu estou pensando em abrir. Aí fica com vocês o que vocês acham sobre isso. Se vocês derem um resultado positivo, eu abro o canal no Discord para a gente comunicar melhor. E bom, é basicamente isso. Valeu, pessoal!